Na Baruch FM, Direito e Justiça. Atualidades jurídicas, os direitos e deveres dos cidadãos pelas lentes da justiça. Apoio OAB, Subseção Lapa, São Paulo. Olá, queridos ouvintes da Rádio Baruch FM, sejam bem-vindos a mais um programa de Direito e Justiça, apresentados por mim, Andréa Modolin, e por Michel Tzirunic Edelstein, diretamente da nossa casa OAB Lapa. Hoje, nós entrevistaremos Ana Luísa Oliveira de Castro Tavares, psicóloga, formada pela PUC São Paulo, pós-graduada em Administração de Empresas pela Faculdade Getúlio Vargas de São Paulo, com mais de 11 anos de experiência em recursos humanos, em empresas nacionais e multinacionais. Ana Luísa, boa noite. Boa noite, Andréa. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para poder falar um pouquinho sobre RH. Eu te convidei para o programa Direito e Justiça, embora seja um programa voltado para advogados. Eu queria que você nos ensinasse mesmo e nos contasse sobre sua experiência em RH como um recrutador de funcionários. Então, assim, desde o começo, como eu que sou jovem, recém-formado, devo montar o meu currículo. Legal. Acho que montar um currículo, na verdade, é bem tranquilo. No começo às vezes as pessoas querem colocar muita coisa no currículo e o currículo fica um pouco cansativo. Então, a ideia é passar as principais informações sobre aquele profissional. Então, independente se você tem muita experiência ou pouca experiência, o importante é passar algumas informações-chave que são relevantes para todos os profissionais. Então, o currículo ele pode começar sempre com um nome completo. É importante ter um cabeçalho com informações da pessoa um pouco mais... informações pessoais do tipo data de nascimento, onde que a pessoa mora, contatos, é muito importante, tem que ter telefone, tem que ter e-mail, senão a gente recebe o currículo e não consegue encontrar aquela pessoa para entrar em contato com ela. Depois, dependendo da experiência, é bacana ter um breve resumo de quanto tempo a pessoa tem de experiência, o que ela já fez, como que é o perfil. Se for um recém-formado, não precisa ter essa parte. Depois a gente recomenda colocar sempre a formação, então em que você é formado ou em que você está estudando, qual é a sua previsão de formação. Então, se você ainda não se formou, é importante colocar quando que você vai se formar, qual é a faculdade, qual que é o curso. Ana Luísa, eu li alguns currículos uma vez, eu não sei se isso está correto, colocar, como se coloca, e se você pode me explicar. Tem alguns currículos que a gente coloca, que eu vi, que as pessoas colocam assim, buscando cada vez mais desafios na área X, Y, Z. O que é isso? Isso faz parte de um currículo? Tem que colocar? É obrigatório? É muito boa, muito legal essa colocação, porque a gente vê mesmo que tem bastante gente que coloca isso. E para quem está recrutando, essa informação não é muito relevante, porque se a pessoa te mandou o currículo, ela está procurando um emprego, né? Então, isso geralmente vem no comecinho do currículo, nessa parte que eu falei do resumo. Isso que eu vejo. Essa parte, ela vem muito mais, se a pessoa tem um currículo extenso, por exemplo, é legal você ter um resuminho, e aí esse resuminho iria aí. Agora, para você colocar qualquer informação ali, sou muito proativo, estou disposto, quero trabalhar muito, são informações que não vão agregar tanto para quem está procurando, para quem está recebendo aquele currículo. Então, a menos que tenha realmente um resumo da sua carreira, que você coloque no comecinho do currículo, não vale a pena colocar essa informação, não está agregando nada para quem está lendo aquele currículo. Sempre pensa que alguém vai receber aquele currículo e ele tem que entender qual que é o seu histórico, o que você procura, e não ficar lendo informações que não vai te trazer nada. Agora uma pergunta que não quer se calar, coloca pretensão salarial ou não? Pretensão salarial, geralmente a gente não coloca no currículo, a gente fala na entrevista ou fala num contato telefônico. Geralmente, quando a gente entra em contato com os candidatos, essa é uma pergunta que a gente faz logo no primeiro contato, porque para, enfim, gerenciar expectativas e garantir que o que a gente tem para oferecer faz sentido para o que o candidato quer também. Mas não se coloca nem pretensão salarial, nem salário atual, nem foto, que também é uma coisa que de vez em quando vem nos currículos e hoje em dia não se usa muito foto. Eu vejo ainda currículo para candidato de advogado, estagiário com foto. Eu sempre achei isso meio esquisito, entendeu? Mas eu não sei.
Não sei mais o que está na moda, né? Hoje em dia não se usa muito e assim, tem algumas empresas até um pouco mais avançadas que já estão fazendo o que eles chamam de recrutamento às cegas. Então eles não colocam nem gênero, nem foto, nem nada que possa... com preconceito, você escolher uma pessoa ou outra. Então, tudo que pode ser tendencioso, eles acabam tirando do currículo. Tem algumas empresas que já estão fazendo isso. É um assunto muito sério, que eu não tinha pensado em te perguntar. É o assunto gênero. A pessoa tem um gênero, entra na empresa e troca o gênero. Como é que fica a documentação dela na empresa? Dentro da empresa, na verdade, eu tive um caso só na minha carreira que aconteceu isso. A pessoa estava fazendo a mudança de documentação e a gente teve que adaptar a documentação depois. Então, não foi um grande problema. Na verdade, claro que ela tem que avisar, porque ela entra como um nome de mulher e muda para homem ou vice-versa. No caso, foi vice-versa, né? Ela era homem. Era homem e virou mulher. Mas aí a gente altera e, enfim, não tem problema nenhum, assim. E, por exemplo, tem alguma dificuldade se a pessoa troca de gênero? Ela foi contratada com um gênero. E depois ela... eu acho que essa pergunta, eu acho que nem o governo sabe responder ainda. Mas olha só o questionamento. A pessoa, ela entrou para trabalhar como homem, um gênero masculino. Ela trocou o gênero para o gênero feminino. A aposentadoria dela vai contar como homem ou como mulher? Eu acho que isso nem o governo sabe responder. Puxa, eu não sei te responder também essa pergunta. Que me surgiu agora. Ela aposenta com 55, com 60, ou com 62, 65? Como é que fica essa história? Puxa, se eu não sei te responder. E outra, ela entra como homem, ela já provavelmente prestou serviço militar. Provavelmente. Porque e se ela entra como homem, ela vai ter que apresentar essa documentação na admissão. E se ela entra e já virou mulher, ela não vai ter que apresentar essa documentação. O problema do crachá também, né? Você não pode dar um crachá. Exatamente. Isso a gente na época foi negociado também porque a gente adiantou a mudança de crachá da pessoa para o nome novo, para não ficar com crachá, uma pessoa que tem uma aparência feminina ficar com crachá com o nome de homem. Mas isso a gente fez antes como empresa. Mas olha, eu acho que esse é um desafio que todas as empresas, algumas já estão enfrentando, outras vão enfrentar, porque a tendência é que a gente tenha cada vez mais e tratar isso com muito mais naturalidade dentro do ambiente corporativo. Então, hoje acho que essas definições ainda não estão super claras, mas é uma coisa que a gente vai ter que cada vez mais ter políticas e regras para poder... eu acho que são questões assim... muito interessantes até para o direito civil. Você que tem experiência na RH, mas é o direito que vai regulamentar tudo isso. Porque não vai se existir marcas casamento entre homens e mulheres, sim, entre pessoas, gêneros. Até os cachorros vão virar parte do Código Civil dos semoventes, né? Tem que ser cuidado também, né? Então é muito importante esse tipo de consciência das empresas, né? E eu acho que o multinacional trabalha isso melhor, não trabalha? Trabalho. Eu vejo que assim, quando as multinacionais, elas têm uma tendência muito forte de ter uma diversidade maior. Então existe um consciente para falar, não, eu preciso trazer diversidade para dentro da companhia. E os mais jovens também têm isso. Então, quanto mais jovem é a empresa, tem uma tendência forte também de querer ver pessoas. Eles reparam se não tem uma pessoa que mudou de sexo, eles reparam se todo mundo é parecido, se todo mundo tem mais ou menos o mesmo perfil. Então, a gente tende a melhorar isso e ter cada vez mais diversidade dentro das companhias. Bom, voltando aos nossos assuntos aqui, eu tenho meu currículo, então eu posso colocar esse currículo nas mídias sociais. Então, eu estou no Face, eu estou no Instagram, eu estou no Twitter, eu estou no LinkedIn. Como é que eu faço com esse currículo nessas mídias? Eu coloco? Legal. Acho que ter um currículo... É importante ter um currículo, sei lá, em Word, que a pessoa tenha sempre um documento com um pouco mais de detalhe, porque se precisa mandar para alguém, é bom ter um currículo básico, assim. E o meio oficial que a gente procura pessoas é no LinkedIn. Então, as outras redes sociais, algumas vezes a gente acaba procurando ou olhando algum perfil dentro do Facebook ou do Instagram, mas o meio oficial de busca de pessoas é pelo LinkedIn ou por sites como Vagas e alguns outros que a gente busca perfil lá. E lá é muito importante que esteja tudo atualizado, que tenham os contatos certinho, que tenha a descrição das atividades, que tenha as empresas que você passou.
Então o LinkedIn acho que é o principal para estar bem atualizado, né? Entendi. Ana, me fala uma coisa, como que a pessoa que está colocando o currículo dela no LinkedIn ou no Facebook ou na mídia social, ela deve se portar dentro dessas mídias? Então, como eu falei, a gente recruta e vai atrás de pessoas pelo LinkedIn, mas às vezes a gente acaba vendo o perfil de alguma dessas pessoas no Instagram ou no Facebook. A empresa olha. Isso. Não necessariamente, não são todas que olham, mas algumas vezes eu acho que é importante não se expor tanto, porque pode sim gerar uma imagem negativa você entrar principalmente dependendo da empresa, você entrar num perfil e que a pessoa tem algum comportamento machista ou homofóbico ou grosseiro com as pessoas ou qualquer coisa que não seja muito correta. Pode ser prejudicial, sim. Então, cada um tem o seu Facebook, tem a sua vida, mas, por exemplo, mantenha seu perfil bloqueado quando você está nessas coisas. Não é para qualquer um ficar olhando. Então, eu recomendaria que as pessoas sejam um pouco mais discretas ou saiba que sim, pode ser que você tenha uma pergunta numa entrevista ou alguma coisa assim que venha de um recrutador olhando o seu Facebook. Dependendo da vaga, da posição, vai olhar sim. Por exemplo, nós advogados não podemos aparecer de biquíni na praia, fica muito chato, né? Eu acho... Pela profissão, né? Pela postura da profissão. Não é preconceito meu, mas eu acho que não fica legal. Não é bacana isso. Você está se expondo demais. Acaba expondo, exatamente. Acaba expondo até dentro da empresa. Então, por exemplo, você vai contratar uma pessoa que você sabe que tem um comportamento que se expõe bastante na rede social. Você sabe que todo mundo da empresa vai ver aquilo daquela pessoa. Não é proibido. Não vou falar, não faça, porque você não vai ser contratado por conta disso. Não é tão preto no branco, mas pode sim influenciar. Então, pode influenciar um recrutador a querer mais o seu perfil ou menos. Ou, por exemplo, para advogados. Se você tem um Facebook que você faz um monte de coisa, que você posta lá, sei lá, mexendo no celular no carro. Uma coisa que obviamente você não pode fazer. Não é legal, porque você é advogado, então você, teoricamente, não deveria descumprir a lei, né? Então, se você posta fotos ou coisas que você obviamente está fazendo uma coisa que não é certa, não é legal. Exatamente. Então, não precisa ser um crime, mas uma coisa que não está correta. Uma infração, exatamente. Não é legal você colocar isso no seu perfil. Agora também eu acho o seguinte, que a gente estava conversando outro dia, por exemplo, você coloca esse tipo de coisa no seu perfil, aí você tem os colegas, você é contratado da empresa, você tem os colegas de trabalho, fatalmente alguém vai fazer um assédio, um bullying com você dentro do trabalho, a empresa ela é responsável por isso. Então eu acho que causa um problema maior, né? Então, a pessoa pode causar. Dependendo do cargo que ela vai ter, eu acho que ela tem que maneirar um pouco com essas coisas. Por exemplo, você faz a pessoa é diretora de uma empresa e de repente ela está lá no meio do carnaval com um monte de gente bebendo. Não sou contra, isso não é errado. Mas você não precisa postar isso, porque senão todo mundo que está lá na empresa vai falar, olha, você é diretor, está fazendo isso. Começa, você queira, começa assédio moral com essa pessoa. E na hora da responsabilização vai ser da empresa, dono da empresa. Que é chamado a responsabilização também. Então, é uma questão de consciência de todos. Eu acho que tem que ter um compliance na empresa a respeito disso também, não tem? Isso. Cada empresa vai tratar de um jeito. Tem empresas que podem ser um pouco mais duras com isso e empresas que podem ser um pouco menos duras. Se eu pudesse recomendar, eu recomendaria não se expor dessa maneira, dentro da companhia ou, enfim, depois quando você vai procurar um emprego e tudo mais. Porque hoje em dia está tudo conectado, então acho que é uma coisa que antigamente não tinha tanto. E hoje em dia todo mundo se conhece, todo mundo consegue ver o outro no LinkedIn e o MEI, e dentro de cada meio, né, dentro do meio de RH, de finanças, de advocacia, acaba sendo um meio até que pequeno. Então é muito fácil, depois você vai procurar um emprego e um te conhece, sabe o que aconteceu na empresa anterior, o outro conhece e já sabe um pouquinho. Marcado, né? E não é muito legal. De novo, não é uma regra, não é que se você fez uma coisa errada você nunca mais vai ser contratado, não é nada disso. Mas se eu puder recomendar, eu diria para tentar não se expor tanto, claro. Porque pode sim influenciar uma contratação.
Agora nós vamos passar para o passo seguinte. Fui chamada para uma entrevista. Como que eu tenho que me portar nessa entrevista? Porque eu fico vendo um monte de coisa que as pessoas falam assim, olha, não pega no cabelo, não pega na mão, não cruza a perna, não faz nada, não vou respirar numa entrevista. Qual que é o pulo do gato numa entrevista? Eu acho que essas dicas são até perigosas, porque às vezes você fica pensando tanto na dica que você esquece de contar a sua história de uma maneira coerente. Valor. Exatamente. Acho que a primeira coisa de todas é ser pontual. Parece uma coisa super boba, mas pega muito mal você chegar atrasado na entrevista. Se puder chegar um pouquinho antes, melhor. Enfim, e acaba que tem bastante gente que atrasa. Eu sei que São Paulo é caótico, mas sai um pouquinho antes para garantir que você chega na hora, né? Em segundo lugar, eu acho que essas coisas... mexer no cabelo, cruzar a perna, olhar para o lado e não sei o que lá... Tenta prestar atenção e focar no que você está falando, né? O que a gente mais procura é uma fala que tenha coerência. Então, conta a sua história de uma maneira que tenha começo, meio e fim. Justifique suas escolhas. Por que você escolheu essa faculdade? Por que você escolheu trabalhar com isso ou com aquilo? Então, o principal é ter boas justificativas para a sua escolha e uma linha de raciocínio que faça sentido. Se você tem alguns sinais, por exemplo, você cruza muito a perna, mexe muito no cabelo, a gente pode pensar que você está nervoso, que algumas vezes acontece, mas tem é normal. Abono para isso? O entrevistador sabe que a pessoa está nervosa e dá abona um pouco o nervosismo dela. Algumas vezes sim. Bom, em geral, na verdade, pelo menos eu que sou da parte do RH, às vezes quando chega com a entrevista com o chefe gosta de ser um pouco mais duro. A gente costuma dar um desconto, sim, para as pessoas, porque a gente sabe que elas ficam nervosas, que elas estão sob pressão, que a gente está fazendo perguntas que elas às vezes não sabem responder, e é super normal. Tem gente que fica nervoso demais, a gente tenta até acalmar algumas vezes quando vê que a pessoa está muito nervosa, mas é normal ficar nervoso em entrevista. Então acho que tenta prestar mais atenção na história que você vai contar do que, nossa, cruzei a perna, putz, descruzei a perna, nossa, mexi no cabelo. É normal, acho que isso é o de menos, assim. E sempre tentar, na linguagem também é uma coisa importante, não usar muitas gírias, palavrão, não falar palavrão, não tem necessidade de usar gíria e falar palavrão na entrevista. Dá para você fazer uma entrevista usando um português correto, cuidado com gramática, essas coisas. Existe algum perfil assim preferido pelas empresas ou não? Ou para cada cargo é um... Para cada cargo vai ter uma definição. Eu acho que hoje em dia eu vejo muitas empresas procurando resiliência. Então, que a pessoa consiga se adaptar à mudança, se adaptar a situações adversas, se adaptar à mudança de rumo. Agora eu estou indo para cá, daqui a pouco eu vou para lá. Então, acho que isso sim é um skill mais é uma característica mais comportamental, mas que as empresas acabam procurando bastante. Cada cargo é um cargo, daí de resto acaba variando. Assim, para os advogados nós temos dois polos aqui, né? O que está se formando e aquele que já está formado há algum tempo e de repente mudou-se o perfil do advogado. Uhum. Porque o advogado já um pouco mais antigo, mais tempo de formado, ele não tinha tanta facilidade com a tecnologia. Uhum. Entendeu? Então hoje a gente peticiona eletronicamente, então você tem dois polos assim, super diferentes aqui. E esse advogado, de repente, ele vai ter que procurar trabalho também mais antigo. Sim, né? Sim. E ele tem toda essa dificuldade do início, do começo. Esse advogado vai ter que fazer o recomeço. Com certeza. Só que é um recomeço com outra idade. Então, para ele, fica um pouco mais difícil, porque ele tem que ter acesso à tecnologia, porque o conhecimento jurídico mesmo, hoje, não faz o advogado. O que faz o advogado é a prospecção que ele tem com os clientes, é a tecnologia, né, o domínio da tecnologia. Isso eu acho que... A parte jurídica é a menor que tem. Eu acho que para advogados, mas para várias outras funções também. A tecnologia, imagina, de 10 anos para cá já mudou muito a maneira de usar a tecnologia e de trabalhar. E acho que com isso tem muitas coisas que antigamente levavam muito tempo ou que você tinha uma atividade um pouco mais operacional e que hoje um computador faz para você. Então a gente acaba tendo que pensar muito mais, assim, as situações estão cada vez mais ambíguas e difíceis, então...
Acho que para esse advogado que tem mais tempo de experiência, já tem mais experiência e tudo mais, acho que não tem jeito, vai ter que aprender a usar a tecnologia. A seu favor. A seu favor, não exatamente. É inimigo? Não é inimigo, vai te ajudar muito. Então não tem muito jeito, a gente vai ter que se adaptar e aprender a mexer com tecnologia. E também ter talvez a humildade de olhar, entender que o mundo também está mudando muito, que a gente vai ter que trabalhar com uma subjetividade muito maior, que a gente vai ter que analisar situações por muitos ângulos, que o preto no branco... Ele é cinza? Ele na verdade é cinza, exatamente. Então... eu acho que é mais isso, assim, porque experiência, com certeza, essas pessoas têm muita, e isso é muito valioso. Isso vale mesmo? Principalmente, acho que para advogados, porque vem do histórico de tudo, enfim, tudo como que aconteceu, o quanto que evoluiu, vale muito a experiência, mas vale bastante também analisar se essa experiência é aplicável para uma situação hoje ou não, porque pode ser que ela seja, e pode ser que, pelas circunstâncias que estão acontecendo agora, o que você viveu no passado, não dá para você fazer igual hoje, que não vai ter o mesmo resultado. Então, tem que saber quando usar essa experiência e quando baixar a guarda e falar, não, realmente, o momento agora é outro, não dá para usar a receita que eu fiz no passado. Você sabe que para esse tipo de advogado, que tem mais tempo de formado, eu acho que a palavra-chave é a resiliência que você falou. É se adaptar aos novos conceitos, ter mais humildade para poder sobreviver neste mundo, né? Pelo menos. Exatamente. Agora, uma coisa que eu acho assim bem legal também, eu acho assim que o trabalho do RH, vocês fazem recrutamento, é esse trabalho humano, né? De estar presente, de fazer entrevista, de conhecer a pessoa, porque eu estava vendo em outras coisas os médicos fazerem consultas digitais. As pessoas têm dificuldade em falar, em conversar, então esse recrutamento eu acho que é importante também. Tem, e uma coisa que eu vejo bastante, algumas perguntas que às vezes a gente faz em entrevista e vê que a pessoa se perde, que é, por exemplo, para onde ela gostaria de ir, o que ela gostaria de fazer, ou o que ela gosta do trabalho atual, o que ela não gosta. E uma coisa que eu sempre falo também, pensar na carreira não é uma coisa que vem naturalmente. Você tem que pensar de propósito na sua carreira, no que você já fez, analisar o seu último ano, o que você gostou de fazer, o que você acha que você fez bem feito, porque são coisas que vão te perguntar numa entrevista e que muitas vezes a pessoa fica meio perdida, não sabe o que responder. Porque não parou para pensar nisso. Porque não parou para pensar. Para para pensar nisso? Exatamente, porque não parou para pensar. E dá trabalho pensar na carreira. A carreira você não vai vivendo a vida e pronto, e de repente você tem sucesso, né? Então, eu acho que é super importante parar e pensar sobre isso. Treinar, quantas vezes? Treina fazer entrevista. Conta a sua história pra alguém. Aí se alguém vai escutar e vai te falar, olha, essa parte não ficou clara, essa parte tá difícil, essa parte acho que você falou demais, não precisava. Então, tem que treinar mesmo. Não é uma coisa que vem naturalmente, você conta e tá ótimo. Então, tem que pensar conscientemente para poder fazer uma entrevista. Bacana, Ana, eu sinto muito, mas a gente vai ter que terminar nossa entrevista, nosso tempo é contado aqui. Que pena. Você tem alguma mensagem, alguma coisa que você queira deixar para os nossos ouvintes, alguma dica, alguma coisa especial? Eu acho que eu falaria para as pessoas fazerem isso que a gente acabou de falar. Pensem sobre as suas carreiras. Pensem por que vocês escolheram a advocacia, por que vocês querem atuar em uma área ou em outra. Porque quanto mais vocês encontrarem uma coisa que faz sentido para vocês, que vocês gostam de trabalhar, o trabalho de vocês vai ser melhor. Então, independente do financeiro. Independente do financeiro. O financeiro conta, né? Conta. Se eu fosse fazer o que eu queria, o que eu quero. Não, mas dentro da formação de advogado, e óbvio, considerando o financeiro, mas não é para ser uma tortura. A carreira não é para ser uma tortura, é para ser uma coisa que a gente goste. Quanto mais a gente gosta, melhor a gente faz. Então, dentro da carreira de vocês, pensem no que vocês mais gostam de fazer. Dá para continuar fazendo isso e ter sucesso? Então, acho que o que eu posso falar para vocês é isso. Pensem sobre a carreira de vocês. Não acha que deixa a vida me levar, que... A vida não leva, não. Pensem sobre isso, que é bem bacana, faz muita diferença. Ana Luísa, muito obrigada
pelo seu convite. Boa noite para você. Obrigada a você. Espero que você venha mais vezes trazer mais material pra gente aqui. Virei. Obrigada a vocês. Queridos ouvintes, este foi mais um programa Direito e Justiça, apresentado por mim, Andréa Modolin, por Michel Tsirunic Edelstein, diretamente da OAB Lapa. E recebemos aqui Ana Luísa Oliveira de Castro Tavares. Esperamos que vocês tenham gostado do programa. Aproveitem para sugerir outros temas em nossas redes sociais. É um prazer interagir com você. Não perca o nosso próximo programa, pois você é o nosso convidado. Você ouviu na Baruch FM Direito e Justiça. Atualidades jurídicas, os direitos e deveres dos cidadãos pelas lentes da justiça. Apoio OAB, Subseção Lapa, São Paulo.